Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Exos, o seu podcast neto. Meu nome é Paulo Lost Leomil. Tá bom. E junto comigo aqui, Nil. Não, é Humberto mesmo. e com o nosso link ali de Santa Carla. Aqui é o Vitor X, galera, pra conversar hoje com vocês. Ele tá lindo. Ele tá no personagem, né? Eu sou lindo, né, velho? As crianças da noite são lindas, né, bicho? Sei. Tá bom. Bem, gente, esse episódio é mais um nosso do Sessão Corujão. Humberto, fala pra mim, o que é a Sessão Corujão? Pra quem não conhece esse quadro do podcast. Sessão Corujão é quando a gente resolve falar do Não, filme. com a voz do... Não, do... sem voz. Você vai eu vou demorar a vida inteira para falar assim. Sessão Corujão é quando a gente resolve gravar um episódio pra falar de um filme velho, normalmente que tá fazendo algum 35, 40, mas esse a gente resolveu gravar porque é filme de vampiro e saiu um Nosferatu, e aí a gente tava falando de vampiro, aí vamos gravar sobre Lost Boys. A gente apareceu em outro episódio. Isso. Bem, gente, esse episódio nós vamos falar de um clássico da Sessão da Tarde, né? Que é Garotos Perdidos ou The Lost Boys. Isso. Gostou do inglês, Vitor? Perfeito. Ah, olha aí. Isso aí. Bem, é um filme de 1987, né? Sim. Apesar que no Brasil chegou em 88, em janeiro de 88. Então é um daqueles filmes que se lançava no mundo inteiro numa data e chegava no Brasil um pouco depois. De navio. Mas antes, por favor, roda a vinheta sinopeira. Momento sinopeiro. Vitor X. Vitor, traz pra gente a sinopse desse filmaço. Sam e seu irmão mais velho, Michael, eram adolescentes comuns que moravam em Phoenix, Arizona, até se mudarem com sua mãe Lucy para a cidade litorânea de Santa Carla, na Califórnia. Lucy é recém-divorciada e passa a morar com seus filhos Sam e Michael na casa de seu pai, o vovô. Coisas estranhas começam a acontecer e em uma noite de shows, concertos no calçadão da cidade, o jovem Sam, fã de histórias em quadrinhos, encontra novos amigos com interesses semelhantes a ele, os irmãos Edgar e Alan Frog. Edgar e Alan Frog. Enquanto seu angustiado irmão Michael acaba se apaixonando por Star, que está envolvida com David, o líder de uma gangue de vampiros, pouco tempo depois, após ler uma revista de terror sobre vampiros, e ele se dá conta de que seu irmão Michael pouco a pouco também está se tornando um Nosferatu. Sam e os irmãos Frog, seus novos amigos caçadores de vampiro, embarcam na missão de salvar Michael e Star das criaturas da noite. Legal, Isso aí. foi bem completa. Se fosse uma sinopse da Sessão da Tarde, seria como, Humberto? Acompanhe as aventuras aterrorizantes, cheias de confusão, do garoto da boca aberta. Esse menino, o Corey Haim... Era o vocal do não, Goonies. não, ele é o boca aberta. Não, tô falando, não é o Corey Haim. O principal que ele tá falando, o Corey. Ah, Ele tá sempre boca aberta. Ele é verdade. ele é o garoto boca aberta. Ele é o famoso verdade, boca aberta. Ele só fica de boca aberta. Ele fez muito sucesso na década de 80, né, velho? Tinha um monte de filme bacana com ele. Isso, verdade. E aí o Corey Feldman, que é o outro... É Feldman? Ou coisa do tipo? Sim. Que depois eles viraram The Corey Boys. The Coreys. The Coreys. Ganhou um Aí seriado. E fizeram filme, tiveram até um talk show depois de velho. Mas acompanhe as aventuras na Sessão da Tarde. Com muita confusão. Legal. E aí eu já queria começar o seguinte, né? Que a gente sempre, quando a gente faz Sessão Corujão, uma das primeiras coisas que a gente entrega é: envelheceu bem? Cara, eu vou passar a minha opinião, cara. Eu acho que ele envelheceu muito bem. E é muito melhor que os Garotos Perdidos 2 que tem. O Garotos Perdidos 2 nem Não, precisa tem 2 e mostrar. 3, mas isso aí não é nem 3? comparação. Tem o 3? Sabia não. Ele teve Tem. um pra Primeiro é televisão. Garotos Perdidos, a Tribo, Isso, a Tribo. que é muito ruim. E o outro é Garotos Perdidos... Putz, grila. Esqueci, mas é Garotos Perdidos alguma coisa que é horroroso. Um é ruim e o outro é horroroso. E o Joel Schumacher, né, que é o diretor desse filme, que pra quem não sabe, ele é o diretor do Batman com Mamilos. Então, ele tem que ser sempre Joel Schumacher é o cara que pilota a Fórmula 1, que o Humberto tá falando. O Joel Schumacher. Ele tem que ser sempre lembrado pela porcaria de filme que ele fez do
do O Batman, Batman e Robin. que corria com a máscara bolangana e tinha mamilos metálicos. Ele é o Mas nesse diretor filme ele desse acertou. Nesse aí ele acertou. Nesse foi. Nesse ele acertou. E ele fez quando sugeriram de fazer uma continuidade, ele sugeriu de fazer The Lost Girls, que nem consideraram. Não é que a ele ideia. sugeriu, não. O filme... Deixa eu te corrigir, Humberto. Você é mais velho que eu, mas acho que tá esquecendo das coisas. No filme, no final do filme, o personagem do Kiefer Sutherland, ele não explode, nem vira fumaça, nem queima, nem nada. Então, era a deixa que eles já tinham programado no roteiro para fazer uma continuação que seria chamada The Lost Girls. E ele seria o vampiro-chefe dos The Lost Girls. Só que acabou não indo pra frente. E fizeram outras coisas erradas Ainda depois. bem, porque não ia ter muita Aí lógica, fizeram. né? Não sei se esse The Lost Girls ia ser bom também. Cara, tem Entendeu? lógica porque Mas- ele não morreu de verdade, porque ele não foi espetado no coração e nem foi espetado por madeira. Ele foi espetado nos pulmões por 2 chifres. Por chifre, Tá, mas a por questão não é essa. E brilhou, e ele brilhou no escuro. A questão não é se Logo, ele porque a luz acende. Tem. A luz acende. Acende, é verdade. Então, ele brilhou no escuro, ele foi pro crepúsculo. Foi o que Foi. fizeram. É verdade. Dali que surgiu. Tudo bem. Mas a despeito lógica- dessas a lógica- continuações e continuações que eles queriam ter feito e não fizeram, esse filme foi um sucesso muito grande. Ele gastou 8 milhões e pouco e arrecadou 36 milhões. Então, e foi sucesso de muito bilheteria. E virou um filme cult, né? E foi Várias muito coisas de veiculado vampiro na TV. foram meio que criadas nesse filme aí. Coisas de vampiro pra mídia, cinema, televisão, ou pelo menos foram cunhadas aí, mesmo que viesse de literatura, veio disso aí. Agora eu queria comentar uma coisa, por que que a gente o escolheu Paulo esse ia filme? falar um trem aqui. Ô Vitor, eu ia falar da lógica, por que não podia ter. Que qual que era a lógica se matar o vampiro-chefe? Você mata o vampiro-chefe, todo mundo desvira. Pois é. Não, mas ele não desvira, porque Mas ele já pode tava... ser o seguinte, ele tem às que vezes ser- ele era... ele tem não duas era meio teorias pra vampiro, isso Ele aí. não era cara. meio vampiro, ele já era vampiro completo. Exatamente. Entendi. Uma verdade. teoria é essa, que ele não era meio vampiro, ele era vampiro completo. E a segunda teoria é que tipo assim, ele tipo graduou. De tanto chupar sangue da galera, de tanto matar e tudo, ele deixou de ser meio vampiro e virou vampiro completo. Mas a melhor é essa mesmo, ele não era meio vampiro, ele era vampiro igual o cara lá. Verdade. Talvez fosse até filho do cara que era o bandidão lá, O né? Max O Max. Verstappen. O Max. Nossa, o Max Já é que muito tem o bom, né? Michael Qual que é o nome Schumacher? do grande vampiro? Max. Max Verstappen, tem o Max Verstappen, tem o Joel Schumacher, que é o Michael Schumacher. O Boca ator era Aberta. o Eduardo, Herman. Fazia muitos filmes também naquela É, época lá, década de bastante 80. filme. Mas aí você tava falando, Vitor, das influências. Eu tava falando o seguinte, por que que eu queria muito falar desse filme, igual eu quero falar de outros, vocês ficam me barrando aí, né? Tipo Predador, tipo falar do Conan de novo, que vale a pena fazer mais 9 programas ou uma série. Né? Blade, que a gente tem que gravar direito aí, gravar mais sobre Blade. Né? Vocês ficam barrando aí, fica falando de coisa do Japão, que não é nerd. Mas... Porra, gratuito assim? Gratuito? Não, Gratuito? Tô brincando. O japonês também é nerd, só outro kind de nerd. Mas por que que esse filme, além dele se basear em coisas de vampiro, que já é, né, fantasia tal, e tudo que já é do nosso mundo nerd, ele tem 2 fontes grandes de inspiração, que é Peter Pan, Isso. Os Garotos Perdidos, aqueles que nunca envelhecem tal e tudo, e ele também foi inspirado, não baseado, foi inspirado numa série de quadrinhos da década de 60 que contava uma história de uma gangue de motoqueiros vampiros que chegavam numa cidadezinha na Califórnia e aprontava muitas confusões, como o Humberto falou. Muitas confusões. E aposto que da eles chegavam Sessão de da Tarde. Harley Davidson. Porque o motoqueiro Verdade. na década de Que se 60 e preza. 70 anda de custom, de shopper. É. E motoqueiro Ou da Índia, década de né? 80... Não só Harley Davidson. Não, Nos Estados Unidos, a Índia tinha- foi até Não, mais forte que a eu Harley Davidson. falei, custom shopper. A custom ou então a shopper. Isso, Custom Shopper, É, concordo. e na década de 80, os caras começaram tudo a andar de motocross. Você vê que os caras aí andam de É motocross. verdade. Apesar Acho que as motos é mais baratas, né, Humberto? Não, Colocar nas produções. é porque na década de 80 ficou aquela coisa Cara, do esporte radical, Cara, as Hollywood, os programas de Hollywood era tudo com esse com filme, moto de... cara, Até o Rambo, né, velho? Pega uma motinha de motocross pra isso é poder década de fugir. 80. Cara, mas esse filme, ele é a cara dos anos 80. Ele é o suco dos anos 80, cara.
Ele tem muita Mas ele coisa. é o suco, ele meio que representando, eu concordo com Não, você. ele é o suco. Mas ele não tem um monte de coisa ruim, um monte de coisa estereotipada que tinha nos anos 80. Não, o que eu Agora, acho... outra coisa que eu queria falar, por que que ele é tão nerd? Bicho, além dessa inspiração toda, né, da questão do vampiro, de onde que veio, né, Peter Pan, quadrinhos e tudo, o personagem do Sam, cara, ele vai na loja de quadrinho lá, pega uma revista da Teia do Aranha, depois ele vai e pega Superman, mostra Superboy. Batman. Cara, os amigos Batman, os amigos dele são todos, trabalham na loja de quadrinho. Então, bicho, assim, é filme pra gente, pro nerd da década de 80, o menino tinha ali 12, 13, 14 anos, sofria bullying, gostava de revistinha, às vezes era magrela, apanhava dos valentão na escola. Ali eram os nerds fazendo uma aventura, lutando contra vampiro e ganhando, entendeu? É. Então, assim, pegava a nerdaiada daquela época toda. E aí tem uma coisa legal que é o seguinte. Vocês sentiram uma pegada meio Goonies nesse filme? Eu lembrei disso na hora que tava falando. Na hora que Não deixa começou o filme, apareceu a dica assim pra mim. Eu falei, sabia que eu não tinha pegado. Na época passou batido. O diretor, o produtor executivo do filme é o Richard Donner, que foi o do Goonies. Ele Mas não eu acho que não é nem pegada sim, a gente tem uma pegada pelo produtor executivo, mas também tem uma pegada que é o seguinte, é uma aventura de garotos. De garotos, crianças, jovens adolescentes ali, entendeu? É uma receita que Então, deu certo assim, em Goonies e eles fizeram ela um pouquinho mais velho, mais adulto. O um pouquinho Goonies, mais, né? ele tem uma pegada muito mais, vamos dizer, infantil. Infantil. E esse já é infanto-juvenil. Ele já é infanto-juvenil, né? Ele Isso. já tem ali das pegação, né? Da festa, da bebida. E aquele cara que tocou saxofone, Fortão, aquele cara era músico de verdade, assim, músico profissional. Ele fez... Tocou com a Tina Turner, aquele cara. Turner, ele tocou tocou com um monte de nos gente. Mad Max. Porque você olha aquele cara, e fala assim, bicho, ó, anos 80, né? Pega um cara bombado, claro que aquele cara não toca saxofone. Tocava. Ele tocava Ele saxofone, toca, ele tocava piano, teclado também. Mas o que eu queria falar Eu não sei se ele participou de mais filme, Humberto, mas além desse filme, ele tá além da Cúpula do Trovão, né? Com o Mad Max. também. Com a Tina Turner. Com a Tina Turner, ele tocou com ela. Mas o que eu queria falar sobre o suco dos anos 80 é muito também da forma de filmar, cara. Você vê que trouxe muita coisa. A questão, o uso de vento, o uso lá do holoforte atrás das coisas. O holoforte porque ele é muito forte. Ah, tá, entendi. É muito forte, então. É o holofote mais forte. Mais forte que tem. É a luz forte lá atrás. Isso. Então, assim, aquele negócio de silhueta, pra mostrar bem a silhueta das coisas, né? Você vê, e tem muita coisa inovadora naquele filme. Você vê que ali tem uma jogada que menino vai assistir vai falar, olha, é drone. É helicóptero, né? E assim, é uma coisa fantástica, assim, porque em vez de mostrar o cara voando, mostra a câmera voando. A visão, cara. Isso A é genial. visão do cara, Isso é genial. Isso é legal. É uma solução boa pra economizar, né, Paulo? Não, e assim, E ficou bacana. E aqueles cortes de ambientação lá do pessoal da praia, do pessoal lá do parque, cara, isso é muito anos 80, cara. E assim, não tô falando ruim, não, cara. Eu acho ótimo. Ele é um filme... eu quero estudar como é que é a cinematografia dos anos 80 e começo dos anos 90. É aquilo ali, cara. E assim... Isso é um filme... A cena do voo, ela começa com barulho de bater asa, né? Aí depois não tem mais isso. Só tem ali. Cara, é muito bom isso. Não é suficiente pra, te induzir a imaginar que é um morcego batendo asa. E aquele policial é forte pra caramba, porque na hora que o cara puxa ele arranca a porta do carro. O policial forte. O policial não vigia. Aquilo ali é o desespero, Humberto. O cara tá pensando que vai morrer, carro, todas as forças, ele não adiantou. Aqui. Ô, Paulo, complementando o que você falou, só o seguinte. Ele é um retrato também, cara, eu acho, que da juventude dos anos 80, americana, logicamente. Lógico que pode ser um pouco exagerado ali, mas eu acho que é um retrato da juventude americana dos anos 80 e também do movimento rock punk, uma coisa assim, entendeu? Concordo. Então, assim, é lógico que talvez eles colocaram mais do que teria ali. Mas a Califórnia é conhecida por ser um estado onde esses movimentos têm muita força, onde o alternativo sempre foi muito forte, entendeu? Então, assim, veio o punk, eu fiquei pensando nisso. Veio o New Wave. Me corrija se eu estiver errado, né? Que eles falou muito que eles estão em férias, né? E ali o... Férias de verão. Férias de verão, Spring
Break, não sei como é que chama aí. Spring Só Break que, é assim, outro, mas você põe férias de verão. Mas, tipo assim, se fala muito que nas férias de verão, que é adolescente não pode beber, né? É a partir de 18, né? Se eu não me engano. Ou 21, Pra depende comprar do bebida estado, 21. né? Então, assim, aí... Quer dizer, varia de estado para estado. Aqui na É- Flórida é 21. e aí, não é coisa de filme mesmo, né? Tem, assim, que os caras, quando faz aí, vão pros lugares e bebem igual uns malucos doidos, né? Quer beber Ainda tudo mais que naquela bebeu. época a polícia Quer não era be- tão não, rigorosa. Se com isso. hoje é assim, imagina naquela época, né? Então, assim, aquele tipo de farra que tava mostrando ali era real, cara, né? Uhum. Fosse assim, tá, tem uma liberdade poética, lógico que tem uma liberdade. Tem um monte de gente, aí de repente tem a menina ali centrada de branco no meio dos caras pretos ali, um pouco afastada pra ela ser o centro da atenção. Cara, aquilo ali é técnica de cinema, né? E é legal. E aqui, acho engraçado assim, os cabelos dos anos 80, né? Os cabelos armados, né? Tudo cabelo Mullets. cheio dos mullet grandão. E na hora que o cara vira vampiro, aí o cabelo dele ganha laque, extra, turbo plus. Aí ele vira vocalista de banda Não, de puff hair metal. E o vento sai dele, né? Não é o Puff Heavy Metal, ele é tipo o estilo do Twisted Sister. Puff hair metal. Não é heavy metal. Não, é Twisted Sister. Não, esse é o puff hair metal. Todo mundo Tá tem cabelo bom. desse tamanho, é puff hair metal. Todos eles tinham. E aí é engraçado, quando vira vampiro, piora. Ele vira mais farofa ainda. Cara, e é muito. Eu falo do vento, né? Todos têm uma. Assim, quando vira vampiro, parece que o vento sai dele. Sai né? dele. Mas aquele do menininho saindo debaixo da cama. É. Cara, aquele é muito bom. O menino parecia um lobisomem, nem Não, um vampiro. Ele parecia. A maquiagem dele puxou pro lobisomem. Tem duas cenas dessas de terror, comédia, que existia nos anos 80, assim, que era muito claro. Essa era uma do menino e a outra da morte do cara na banheira. Na né? banheira. Que de repente começa a sair sangue pra tu Não, me lembrou- Me lembrou um filme que eu não sei se era o Leslie Nielsen, que ia matar o vampiro, que quando ele dava a estocada, voava uma jatada de sangue, um filme de comédia pastelão. Tinha o do Leslie Nielsen, exatamente. Aí toda vez que ele ia matar o vampiro, ele assim, ficava assim num desânimo, que aí ele batia, viu uma mangueira de bombeiro. Cara, Eu cara, lembro. ele estourou. Cada martelada cada era um jogo martelada era mais forte 400 É verdade, litros de verdade, sangue. verdade. O cara jorrou sangue na pia, explodiu a privada, saiu pelo cano. Que desgraça. Cara, mas isso aí é o efeito da morte do vampiro, sacou? Não necessariamente é físico, não é mágico, cara. Mas eu lembrei Então, dessa cena. eu acho que eu doido. lembrei dessa cena, eu lembrei. O desânimo dele que ele tinha que bater a estaca. Bate de Eu- novo! Era Aí ele, ah, Leslie não. Nielsen também, muito engraçado. Era bom. Humberto, mas já que você tocou no Drácula Puff- Morto Puff Mais Hair Feliz, Metal, Isso. de 95. Isso, Drácula morto mais feliz, isso mesmo. já que você tocou no Puff Heavy Metal, Puff Hair Metal, Hair hein? metal, isso. Hair Metal, cara, que trilha sonora do caramba, hein? A trilha é legal. sonora é foda, A trilha é legal. Eu sei que não é o estilo que você gosta, mas The Doors, Echo and the Bunnymen e outras bandas menores dos anos 80 também, mas que isso, cara. Tem música também dos anos 70 ali, que a mãe dele gosta e tudo, mas que trilha sonora bacana, cara. Não achei... aquela do The Doors for pra não gente é comparar. o The Doors que tá tocando. Não é o The Doors. Não é o The Doors. A música É o é Echo do and The the Doors. Bunnymen que tá tocando. Apesar que tem um pôster. Tem um pôster do Jim Morrison. Sei lá. E aí... Do Rei Lagarto, tem um pôster do Rei Lagarto. E aí tem quando esse filme saiu, essa música estourou de novo nas paradas. As pessoas voltaram a ouvir Cara, The Doors de novo. teve uma música, eu não lembro agora qual que é a banda, mas é uma música que ela também estava na abertura de True Blood, cara. Na hora que eu ouvi, eu falei, olha, eles pegaram lá na abertura de True Blood essa música. E assim, pra quem é novo aí que tá ouvindo agora... Tipo você. Ao bolho. Uma comparação de trilha sonora, tanto que ela é boa. Guardiões da Galáxia, que é a trilha é quase que um personagem à parte, né, cara? Ela é tão boa quanto, cara. Assim, ainda falo do primeiro Guardião. também acho. Né? Ela é Eu muito curti boa. demais assistindo esse filme de novo. Cara, Isso ontem de madrugada, de ontem ele depois de envelheceu madrugada. muito bem, cara. Ele envelheceu muito bem. Cara, muito eu, bem. eu tava com medo de decepcionar, sabe? Assim, daquela coisa do você ver de novo e falar assim, e não teve isso. Não, você Não teve. Não teve. É preferir você vai decepcionar com 2 ou 3. Não, isso aí eu já nem assisto. Nem O 2 eu lembro Não, que esse eu já assisti, mas eu não tenho coragem de reassistir, Eu não. assisti o 2, não dei coragem de ver o 3. o Tribus. Eu vi, cara. Eu sou meio masoquista. Eu assisto. Cara, e aí, esse filme, eu lembro que quando ele saiu, todo mundo, todos os meus amigos assistiram.
Todos eles assistiram. Tipo assim, era um filme de terror, né? Entre aspas, né? Porque tinha vampiro, mas ele tinha os alívios cômicos, ele tinha muita confusão. Com comédia terror. Que, cara, dava pra passar na sessão da tarde, né, cara? Tipo sexta-feira. Ele é clássico da sessão da tarde. Não. Cortava aquela cena do rapaz com a moça, né? Lá, cortava, tinha um monte de coisa que cortava ali. Não, tinha que cortar aquela parte na fogueira lá, que arranca os pedaços, joga uma mão pro lado, o outro. Isso. O Kiefer Sutherland morde a careca de um cara lá. Aquela cena toda cortada. Sangue. Aquela cena toda cortada. Mas né, nos anos 80 não tinha disso, não. Mostrou até pouco ali do Rally Rola dos dois. Anos 80 mostrava mais. Saiu um peitinho, assim, de leve para os adolescentes ver, ou não é? Fala a verdade. Tipo Mad Max. Mad Max, aquela cena do peladão, eles cortaram. Eles cortaram. Eu comentei com o Berta a música, agora eu queria comentar com você, Paulo. Como é que a fotografia desse filme é bonita também, bicho? Também, cara, é muito Os takes, assim, da praia, do horizonte, da cidade de longe. Cara, que fotografia bonita, eu achei. Mas é aquele take dos anos 80, fins dos 80 e 90, né? E assim, o mais clássico... Bem, mas não deixa de serem quadros muito bonitos. A abertura dele é muito bonita, cara. Aquela cena do mar à noite, chegando na ilha e depois acompanhando. E aí a inversão brasileira, Herbert Richards. Não, eram dois. Teve o Distribuição, não sei o que, São Paulo, não sei, televisão. Álamo, São Paulo. Isso. E depois tem o versão brasileira, Herbert Richards. Cara, é muito bom. Eu fiquei surpreso. Eu achei que eu fosse decepcionar. Eu tinha medo. Até falei com vocês, eu tenho medo. Não, a gente tem um episódio aí pra trás que você falou que você tinha medo. Mas sim, funcionou bem. Eu lembrei de várias coisas. Várias coisas eu não lembrava exatamente. E foi massa, assim, ver essas coisas depois de... Fora do contexto da década de 80, né? Você assistir a coisa assim e falar assim, nossa, que coisa anos 80, cara. Que coisa, a moto anos 80. Aí tem um carro velho. O carro velho é um Thunderbird maravilhoso, lindo, novinho. Naquela época não tinha carros. Esses carros eram carros sucata. Inclusive aparecem uns carros lá antigos que hoje custam muito, mas que na época não eram tão velhos. Na época sucata. Era carro velho. Era carro velho. Né? Assim, aí eu imaginei, as roupas vão me incomodar. Não, foi tranquilo. Cara, os irmãos Frog, eu não lembrava que os dois eram irmãos, cara. Eu não lembrava que os dois eram irmãos. Você não lembrava? Que não, isso? cara, acho que uma das coisas mais legais é os dois ali serem irmãos. Eu não lembrava dos pais. Os pais mortos. Os pais maconhados lá. Tipo assim, pra mim... O pai nem mexia, né, velho? Não, e a mãe? Eu também não lembrava disso não, Paulo. Eu não sei se era o corte, mas tudo pra mim deixar entender que eles eram os donos da loja. Não, eles trabalhavam pros pais dele. Que não davam conta, tava lá maconhado, hippie. Escornado. Eu não lembrava que os dois eram irmãos. Você não falou até agora dos irmãos Frog aí, da grande homenagem que eles fizeram no filme propositalmente? Não, eu tô deixando pra você. Edgar e Alan. Tu fala? É uma homenagem ao Edgar Allan Poe. Exato. Edgar. O roteirista e o diretor dos filmes falaram que escolheram esses nomes por causa disso, porque é um dos grandes escritores aí o maior terror, o maior escritor de terror. O primeiro cara a viver puramente de contos nos Estados Unidos, cara, escritor profissional dos Estados Unidos. Não. Robert Irving Howard, ele foi o cara que, eu não sei se foi o que mais ganhou, mas é um cara que vivia só do que ele escrevia. Não, o primeiro. E ele ganhou muito dinheiro na época. O primeiro a viver disso. Tá, Edgar Allan Poe, tá certo, o primeiro. Achei que você tinha falado único. Não quer dizer que ele ganhou mais dinheiro. Não quer dizer que ele ganhou mais dinheiro, mas que ele foi o primeiro a viver disso, profissionalmente. Tá certo. Me perdoa. Não, certamente, muita gente fez muito mais dinheiro depois, mas ele foi icônico. E uma coisa que me chamou a atenção, cara, o nome do cachorro, Nanook. O Nanook. Pô, Nanook é uma cidade, pra quem não é de Minas, é uma cidade no Vale do Mucuri que faz divisa ali com Espírito Santo e com a Bahia. E eu falei, Nanook? Como é que esse cachorro chama Nanook? Você sabe que Nanook é o nome de uma entidade dos esquimós, né? É porque o cachorro é um Husky siberiano. Não é um Husky siberiano. É um Malamute. É um Malamute. Malamute, Também puxa o trenó na neve, é tudo Também puxa. Mas ele é um Malamute. E Nanook é
uma palavra indígena. Só que Nanuque aqui pra mim é uma cidade. É se o cachorro chamasse... Só que escreve diferente, né, Humberto? N-A-N... E ainda bem Eu que procurei. naquela época eles não tinham coragem de matar cachorro. Ainda bem. Eu fiquei morrendo de medo de matar o cachorro. Ainda bem. E tanto o cachorro bonzinho quanto o cachorro do inferno. Do capeta, O Hellhound. O cachorro do capeta podia ter matado esse de Não, mentirinha pode lá. não. Pode matar Não, cachorro, deixa não. que ele só é cão de guarda. Tadinho. Ele tá fazendo a função dele. Ué. Tadinho do cachorro. Na Não, religião Inuit, Nanuque é o mestre, é um urso polar mestre dos outros ursos. Ele que decide se os caçadores devem ter sucesso ou não em achar suas presas e vão sobreviver ou não às lutas, entendeu? E ele é conhecido também como Nanuque do Norte. Legal. Mas E o aí cachorro acho que tem uma chamado... cidade com esse nome também. o Mas cachorro ele é chamado uma Nanuque, entidade, né? É um deus lá dos Inuit, do pessoal lá do Alasca. Dos esquimós. Ô, Vitor, sabe aquele vampiro primeiro que morreu? O Marco. É. O que tinha o maior mullet. O Humberto não lembrava dele, não, mas ele é o que faz depois, em 89, Bill e Ted, junto com o Ken Reeves. Ele é o Ted, né? Ele é o Bill, né? Bill. O Ted é o Ken Reeves? Puta, Ele é o agora Bill você e o pegou. Ted. Não importa. É igual o Ele é Sandy um dos Júnior. dois. Os dois são Bill e Ted. igual Eles são Sandy Júnior. separados. Quando eu vi ali, eu lembrei dele. Ele É igual Mas o Humberto não lembrava, tem não. a Sandy Júnior e tem o Sandy Júnior. Os dois são diferentes. ele é um dos Bill e Ted. Isso, ele é um dos Bill e Ted. Exatamente. Eu não lembrava dele, não. Cara, um monte de gente ali, eu olhei eu lembrei de outros filmes. Essa mulher mesmo, eu lembrei dela de outros filmes que eu não reconheci. Não a mocinha, a Star. De qual filme que era. Não que eu bati o olho dela e falei assim, cara, eu lembro dela de outro filme que eu vi depois. E ela é aquela típica beleza dos anos 80, né? Que fazia muita a atriz principal de alguma coisa assim. Não era nem a muito popular, mas né, era... Paulo? Tipo assim... Não, mas eu falo assim, é aquela que não é a popular, né? Mas era aquela que ficava com o protagonista, né? Ela tem essa coisa de beleza dos anos 80, mas porque eles procuravam uma personagem que fosse diferente de todo mundo. Então ela, por ser morena e tal, morena assim, cabelo, que eu digo é cabelo preto, né? Não, então assim, ela é meio que diferente na multidão ali, entendeu? É cheio dos louros lá. Apesar que na Califórnia tem muita gente descendente de mexicano, né? De hispano em geral e tudo. Mas a melhor... Mas eu acho que eles pegaram ela justamente por isso, né? Porque a mocinha é diferente. Vai marcar, galera. Agora, a melhor escolha de elenco ali pra vampiro realmente foi o Bauer, né? O Jack Bauer. Jack Bauer. Ele é marcante, né, cara? Ele é cara... Você olha pro ele cara, é muito cara, bom ator. Ele é muito bom ator, assim, e assim, casou perfeitamente com o personagem. O líder de uma gangue, ao mesmo tempo vampiro. Aqui, eu tenho que pedir pra Eu gostei tanto desse filme, bicho, que tudo quanto é filme que ele fazia depois, eu lembrava dele como o vampiro do Garotos Perdidos. É igual minha mãe. Até no 24 Horas eu só lembrava dele, sabe? Não, como vampiro. Assim. Eu só descobri que ele era filho lá do Donald Sutherland. Que ele morreu recentemente, inclusive, né? Que ele era filho dele, assim, pô, os caras são pai e filho. A minha mãe toda vez... Mas nem com sobrenome você nunca ligou, não? Cara, não, mano. A minha mãe toda vez que ela vê o Jeff Goldblum, Goldblum, ela fala assim, é o Mosca. É o Mosca. Fica marcado. Mas eu vou te falar que eu também tenho esse marcado na minha cabeça. Quando eu vi o Mosca, foi bem marcante, velho. Foi. Aqui, mas eu tive a mais... Mosca tem a Mosca 2 e a Mosca 3. Não, mas vai só piorando também. Eu tive mais medo da Mosca lá da década de 50 ou 60, não sei. Porque já é uma refilmagem com ele. Porque com o Jeff Goldblum já é uma... Que é um filme legal para um corujão também. É mesmo. A Mosca também original, concordo, né? A Mosca. Original. Ô, Humberto. 58. Mas você ficou com mais medo que chamava a Mosca da Cabeça Branca. Era mais novo. Chamava a Mosca da Cabeça Branca. Ou dos anos 50. 58. Tá. Mas você só ficou com mais medo dele porque você era mais novo. Quando chegou lá o do Jeff Goldblum, você já tava mais velho, entendeu? Agora, o Corey Feldman, ele continuou fazendo filmes, depois ele sumiu, desapareceu, e ele recentemente apareceu. Aí você tem que pedir lá pro pessoal da edição, Paulo, pede pro pessoal da edição, para pegar um vídeo. Põe no YouTube assim, pior solo de guitarra do mundo.
Corey Feldman. Cara, tem, verdade. é vergonha alheia, cara. É vergonha. E ele estava em turnê. E era uma apresentação, né? Turnê. Ele estava abrindo pra uma banda, que eu acho que era Limp Bizkit, uma coisa, uma banda... Né? Era até um festival, não sei se era festival ou se era realmente... Cara, é ridículo, cara. Cara, é muito bizarro. Cara, ele toca guitarra como qualquer um de vocês dois tocaria, vocês que não tocam guitarra. Porra, então ele toca bem pra caramba, porque eu tenho a mãe. Imagino. Igual ele. Cara, não, dá pra cortar a edição? Botar lá, tirar do YouTube? Cara, é ridículo. Vamos ver, né? Vamos ver porque existem direitos, né? O cara foi filmado de celular. Foi filmado de celular na galera. Continuou sendo a imagem do cara. Mas tá. Não, mas tá. Tem que entender se o YouTube vai deixar, por exemplo, no resto foda. Humberto, falando dele assim especificamente, você sabe que nesse filme aí ele ainda era menor de idade e ele foi pego com droga dentro do estúdio lá. Aí ele foi mandado embora, aí disse que ele voltou, pediu desculpa lá pro diretor, falou que não ia fazer mais, eles aceitaram ele de volta. E esse cara, bicho, ele sumiu por causa de problema com droga. Eu vi uma entrevista com ele num canal, não lembro qual que foi, mas um canal de entrevista. Aí tinha até um outro cara lá que também fazia os filmes, tipo, de criança, assim, quando na década de 80, 90, cara tá velho já. Aí eles estavam entrevistando ele lá e falando, né, que aí ele falou que ele perdeu um monte de coisa. Por causa de droga, cara, esse cara perdeu praticamente tudo. E aí hoje em dia, essas coisas que ele tem essa banda dele, na entrevista também mostrou a banda dele lá e tal, ele tocando, ele fazendo, não sei o quê. Mas você vê, bicho, que ele tá meio que... Sabe quando a pessoa parece estar desesperado por ter uma atenção, ter uma oportunidade, uma coisa assim? Então eu acho que como ele talvez tenha contatos, ou o pessoal às vezes quer ajudar ele, ou gosta dele e tudo, fica pondo ele, tipo assim, pra abrir esses shows, pra dar entrevista, pra participar de uma coisa ou outra, assim, pro cara poder se manter. Mas a droga acabou com esse cara, velho. Ele vai participar de foi ele foi um astro mirim nos anos 80, adolescente. Ele tem uma porrada de filme com ele, entendeu? A gente pode falar num episódio assim, do como que os astros mirim do ano 80 e 90 foi pro saco. Foi um ano que foi, assim, terrível para astro mirim, cara. Astro mirim ali foi muito impactante ali nesses casos, né? Agora, o irmão dele, né, que faz o Sam, ele acusa muito que ele foi abusado em Hollywood, né? Nessa época também. E ele é filho de ator famoso também, né? O outro Corey lá, o Corey Boca Aberta... É, o que morreu. Né? Ele morreu em 2010. Na época falou que ele tinha morrido de overdose. E logo depois... Eu fui até ler isso depois. Ele falou que não, ele morreu do... Cara, ele era tão bom ator, né? Eu acho que ele era melhor que o outro, que o que fazia o Bocão. O filme dele era mais divertido do que o outro. Mas o irmão dele, né? Ele fala em entrevista abertamente que o irmão dele foi muito abusado em Hollywood, assim, pelo meio. O que dançou muita cabeça lá. Mas o Corey Haim, o que é o Boca Aberta, ele não morreu de overdose. Eu descobri isso ontem. Que ele não morreu de overdose. Ele morreu de um monte de doença respiratória, que ele estava com 8 drogas diferentes no corpo, mas nenhuma em dosagem suficiente para matar ele. Certamente ele estava muito debilitado de saúde. Devia. Igual o Michael Jackson, usou um monte de coisa. O Michael Jackson morreu de anestésico. Bem que tem a teoria agora que eles mataram o Michael Jackson, né? Pediri! Ele morreu de Foi do Pediri, filha da puta, pra matar logo o Michael Jackson. Pediri, se a gente for falar de Pediri aqui, a gente precisa de pelo menos uns 15 podcasts. Não, mas eu tenho medo da gente ser bloqueado, porque... Não, você por mim, tinha que soltar esse cara na cadeia normal lá, junto com os caras lá, pra ele poder tomar umas... pra ele aprender pra não fazer coisa errada com os outros. Mas aqui, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que eu já sei qual é a resposta. Ô, Paulo, antes de você fazer pergunta, eu achei que você ia falar, Humberto, que você como biólogo, que aqueles vampiros não estavam anatomicamente corretos.
que a presa deles não era os caninos, era o dente logo atrás dos incisivos. Logo ao lado. Então tá, então eu vou te falar, calma. Não, pera aí, antes de... o pé também segurando ali, pressão de apoio também dá muito certo. Não dá certo daquele jeito, não. Em pinça, não segura, não. Em pinça, assim. O lance é o seguinte... Não, mas ali é mágico. Ali o bicho é mais forte que o normal. Ali não pode ele tá utilizando a gravidade. Não. O morcego de verdade... Você não lembra lá que o irmão dele acaba flutuando no teto sozinho, fica lá no teto, lá beijando o teto? É por causa disso. O vampiro tem que ficar no alto. O morcego de verdade, quando ele fica de cabeça para baixo, e quando ele morre, ele continua pendurado. Ele não faz força para se prender, não. Ele tem os dedinhos do pé em gancho. Agora, só te corrigindo, Vitor, tem 3 espécies de morcego vampiro. Estão todas no Novo Mundo, né? No continente americano. O que a gente tem aqui, que é mais famoso, que causa problema de saúde pública lá associado à raiva, chama Desmodus rotundus. Os dentes dele que ele usa para morder a presa, causar o ferimento lá num vaso superficial e ficar lambendo para beber o sangue, são os 2 incisivos da frente. Não são os caninos. São frontais. O dele não é o frontal, o lateral não é nem um canino. É o incisivo, o segundo. Ele não é nem o canino. É o lateral. Pois é, mas ele não é nem o canino e nem o incisivo. Porque nenhum morcego, o vampiro, tem lógica de usar o canino. Usa o canino. Porque ele usa os dentes da frente mesmo. Assim, igual, imagina o dente Mas aí, do jeito que fizeram no filme, você não tá seguindo nem a biologia, nem os vampiros clássicos. Os vampiros clássicos são os caninos que crescem. Porque não ia ficar bonito um vampiro com os 2 dentão assim pra fora. Os 2 de coelho. De coelho. Não, mas calma. O Nosferatu, né? O Nosferatu é. O Nosferatu porque é o dente. E o Nosferatu é o vampiro feio. É o vampiro feio. É o vampiro clássico. Raiz. É o vampiro clássico. Cara, era quando eles abriam. Quando eles abriam o caixão pra prender, bater a estaca na pessoa. A estaca. Era pra pregar a pessoa no caixão mesmo. Não tinha nada de coração, era pra pregar pro cara não conseguir levantar. O cara já tava num estado esquisito lá de putrefação, ou já tava morto há um tempo, sei lá o quê. Aquele jeito, com aquela bochecha murcha de morto, é que dá referência ao vampiro Nosferatu. E na Europa, o vampiro clássico não virava morcego, porque não existia morcego vampiro. Eles não conheciam esse bicho. Só foram conhecer depois aqui nas Américas com a avanço da biologia. Aí é literatura, né? Aí é ciência. Misturou ciência com literatura fantástica. Ô Paulo, mas você acertou, saca? Eu tava lendo um negócio, disse que nos testes de maquiagem, quando colocava eu tô certo, viu? Eu já te falei no outro programa, né? Até um relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. É o caso, né? Mas por que você acertou? Porque eu li sobre o filme e eles falaram o seguinte, que nos testes de maquiagem, quando eu colocava no canino, a boca ficava com um volume que eles não gostavam. Ficava feio. Aí eles, colocando no incisivo lateral, nos incisivos laterais, aí deu uma aparência mais bacana pros vampiros, sacou? Aí por isso que eles mantiveram assim. Faça a sua pergunta, Paulo. Não, eu ia só falar, a pergunta que eu ia fazer é assim, o que vocês não gostaram do filme? O que eu não gostei? O que você não gostou do filme? Bicho, tem aquelas bobagens de filme Nada me pegou de surpresa, porque eu já conheci o filme, né? Assim... Mas tem alguma coisa que você não gosta. Aquelas bobagens do tipo, o vovô, que não tem nome, só chama vovô, que sempre soube que tinha um vampiro e de repente ele chega com o carro, atropela e detona aqui. Cara, isso é filme da década de 80, Sessão da Tarde. Não posso falar que isso é ruim. Isso é da natureza do tipo de filme. A gente não pode trazer um filme dos anos 80 para um roteiro atual. Não dá. De construção atual. Se fosse hoje, a gente ia descascar isso. Ia descascar os vampiros por Por mais que a gente teria gostado, fala, cara, não é assim. A construção a gente abre um monte de concessão. Se a gente fosse ver um hoje, a gente ia meter o pau no filme. Mas acho que não tem o que falar que não gostou. Eu acho que ali tá ali, cara. É o que tem, é o que é. É filme dos anos 80. Os cabelos esquisitos. A música, apesar da possibilidade que apareceu muita música com teclado que tinha, de música que envelheceu mal, não usaram essas músicas, usaram mais rock and roll, músicas legais, então ficou, assim, isso contribuiu. Você me lembrou do negócio Echo and the Bunnymen, ele encaixa no mesmo estilo do The Cure, né, cara? Qual que é o estilo do The Cure? É o Britpop. É um dark. Não, é Britpop, é um Britpop, que eles falavam que era... Dark, né, que eles chamavam? Esqueci o nome do que usa lá. É gótico, mas não é gótico, assim. Eu usava elementos de gótico, né? O Echo and the Bunnymen, mas falava que é do mesma raça do The Cure.
E o The Doors não, The Doors já é outra história. É rock. bem mais velho. É engraçado essas construções de personagem, né? Porque o irmão, os irmãos, né? Eles, assim, em parte de vestimento são completamente diferentes, né? Completamente diferente, né? E o que mais me incomodava lá era a questão ali, por exemplo, tá na praia e os caras lá de sobretudo. Caçador de vampiro, né? Porra! Não tô falando No verão, né, Paulo? No verão. O próprio Sam, quando chega nos quadrinhos, aquela blusa dele que é meio cinza, que tá com... É um sobretudo, Cheio cara. de coisa colorida, parecendo Vanilla Ice. Nossa, era assim, enquanto o outro tá meio uma bad boy e tal, tá mais... Cara, é muito bom, cara. Mas isso um era New Wave e o outro era, sei lá, punk rock. E uma coisa, assim, não é que eu não gostei, não. Eu gosto de ver a caracterização dessas coisas de filme, né? O resto dos vampiros... O roteiro dos caras são 4, 5 falas. Isso. O filme inteiro. Só risada. E os caras que mais falam, porque tem um ali que não fala. Michael! Não, o Marco é um dos coadjuvantes que mais fala. Depois do Marco é o outro do cabelo preto, depois o outro só tem a fala na hora da banheira. Então, ele só fala cada um vai falando menos. É o coadjuvante 1, 2, 3 e 4. O 4 não fala nada. E sem contar que tem um menino que não falou nada. Só no final. Só falou Star! Aí vai põe lá e abraça ela. Mas é isso, Vitor. Aquele menininho lá é igual no Mad Max lá, aquele que jogava bumerangue. É o menino... Como é que chama? Menino lobo, animal, sei lá. É menino lobo, eu acho, no Mad Max. Mas aí, Vitor, tem alguma coisa que você não gostou, cara? Cara, eu acho que eu não consigo lembrar de nada. Assim, não que o filme seja perfeito, né? Não é assim, poxa, não é um Conan o Bárbaro, não é, sabe? Não é Star Wars. Mas, não é, exatamente. Não é Goonies, mas, né? Não, se fosse Goonies era ruim, né? Agora vai ser assim. O Vitor vai falar. Quase o Humberto vai falar assim: ele é quase o Star Wars. O Vitor vai falar: ele é quase Conan. Eu vou falar: ele é quase Goonies. É quase Goonies. É um Goonies infantil juvenil. Ué. Mas não tô errado. Não, eu acho que é muito melhor. Entre os três aqui, eu tô mais certo. Temática, com muita confusão. Agora, assim, e assim, tem essas coisas que quando eu vi a primeira vez e depois quando eu revi uns anos depois, eu não prestei atenção nisso. Não que eu seja especialista, eu não sei, eu não entendo igual o Paulo entende de cinema, eu não entendo de música igual o Humberto entende de música, mas hoje em dia eu presto atenção nessas coisas, eu presto atenção, não que eu entenda. E me agradou demais a fotografia do filme, me agradou demais a trilha sonora, então, que é as músicas que eu cresci escutando, né? Então, bicho, eu não consegui ver uma coisa assim ruim, sabe? Eu não consegui. Ele brinca muito com uma coisa que a pessoa pode achar que tá errado, mas ele brinca com umas coisas assim, tipo assim, o chefe dos vampiros lá fala assim, você não vai me convidar pra entrar? Aí só depois que o Max convida, que o Michael convida o Max pra entrar, aí que ele entra. Né? Mas a Star entra sem ser convidada, os outros entram sem ser convidados, tudo. Ele fala que isso são coisas de vampiros clássicos que esse cara brincando. É igual, por exemplo, o alho, né, a cruz, coisas que não faz mal pro vampiro. Agora, a água benta faz. Então eles brincaram com essas coisas no filme. Então acho que eles tiveram umas sacadas muito boas. Não, e eles explicaram muito bem, né, no final. Não é que ele não pode entrar nas casas. É que se você convida, você não tem poder mais, né? Você não tem esse poder de... Com alho, você vai queimar ele. Cara, tem um filme dos meninos vampiros, que é Deixa Ela Entrar. Que não, essa é de uma garotinha. É, da garotinha. É que se ela entra e não é convidada, ela começa a sangrar. Eu não lembro dessa referência. É verdade. Eu não lembro dessa referência em nada que eu já li, assim. Eu lembro, mas Mas não é que ela começa a sangrar. Né? No Garotos Perdidos. Não, sim, mas eu falo assim. No dela, sim, é da lenda. É da lenda. Mas é da lenda, né? Eles mexem com as lendas. Eu tenho disso, assim, de falar que se você convida um vampiro a entrar na sua casa, você tá ferrado. Mas eu não sei se isso veio porque desse filme, ou porque de outras coisas que eu já vi que já se misturam. Não, veio do Friday Night, Humberto. Você não lembra, não? Como é que é o Friday Night em português? Qual Friday Night? Que fizeram até um novo com o Pinguim fazendo o vampiro. Colin Farrell fazendo o vampiro.
A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo tem o 1 e o 2. Eu adorava o 1 e o 2, cara. Eu gostava do 2 demais também, mas o 1 é melhor. Aí lá tinha isso, o vampiro não consegue entrar se não convidar. Isso. E no remake, que foi o Colin Farrell que fez o vampiro, era a mesma coisa. Se não convidasse, ele não entrava. Ele não conseguia entrar de jeito nenhum. Eu acho que você ficou marcado por isso aí, porque quando eu lembro desse filme, eu lembro, se não convidar, não entra. Não tem jeito. Você tá, a sua maneira de defender o vampiro é ir pra sua casa e ficar quieto em casa. Esperar o dia raiar. Em True Blood, a pessoa, o vampiro tá dentro, né? Convidou, entrou. Se ela retira o convite, o bicho ele é expulso. Literalmente, ele voa da casa, assim. Uma força invisível. Você já viu True Blood, Humberto? Alguns, cara. Eu não me pegou. Nossa, o True Blood é não me pegou pra caramba, eu assisti tudo com a Ana Paquin. As primeiras... Eu não sei se eu assistia pra ver a Ana Paquin e a outra lá pelada ou se era só porque era bom mesmo. Cara, eu assisti... Eu acho que ele era bom mesmo. Eu assisti os primeiros e, tipo assim, eu achei meio marcha lenta, sabe? Assim, na época eu tava a namorada do Demolidor, ela era tipo era uma das principais também, né? Esqueci o nome da atriz. Ela era uma vampira jovem. É. Mas é isso, Ana Paquin também virou vampira depois, né? Não, ela é fada. Ela tem descendência de fada. Ela é fada, é isso mesmo, mas o vampiro gosta dela. O sangue dela. O que eu achava paia é que os lobisomem era cachorro, né, o Paulo? Não era lobisomem, era cachorro-homem. Não, e já chegou até pantera, né? Mas a gente tá fudando o assunto. Então, assim, vamos encerrar esse corujão. Você aí que tá assistindo a gente, você já viu esse filme? Faz parte. Mas vocês não vão falar mais nada que, por exemplo, a Santa Carla, né? Não é Santa Clara, não. Santa Carla, ela foi filmada em Santa Cruz, uma cidade que realmente existe na Califórnia. Aquele parque lá também existia de verdade. Um terremoto estragou ele, depois reconstruiu tudo. Mas a loja de quadrinho, que era uma loja de quadrinho de verdade, também ela foi destruída no terremoto e já era, não reconstruiu aquela loja. E ela realmente foi conhecida como a capital mundial dos assassinatos, porque na mesma época, 3 serial killers começaram a matar lá. Só um dos caras parece que matou 27 pessoas. 10 anos antes, foi no final da década de 70. Não foi na mesma década, foi assim, mas ela foi conhecida como a capital mundial dos assassinatos, né? Por causa disso. Por causa dos assassinatos que ocorreram lá, né? Então, foram 28 pessoas em 30 dias que morreram. Teve 3 serial killers ao mesmo tempo lá. Então, por isso que eles colocaram. Eu vi isso, sim. Que eles colocaram esse nome e escolheram lá. E tem a locadora também. Tem uma série legal que é divertida, cara, de comédia e terror também, que chama Santa Clarita Diet. Você já assistiu? Sei qual que é. Sei qual que é. Ela vira canibal, né? Zumbi. Ela vira vampira também. Vampira não, zumbi. É zumbi. Eu assisti com a Aline alguns episódios. Ela é bem divertida. Essa mesmo. Com a menininha do ET, ué. Drew Barrymore. Drew Barrymore, yes. Essa aí. Mas é isso, né, gente? Isso. Vamos... Pra você que tá assistindo a gente aí e não tá no YouTube, vai lá e deixa um comentário como que esse filme marcou você. Se você não viu, assiste e conta pra gente também qual foi a sua experiência. É isso aí. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Quando vocês forem no YouTube ou até nas plataformas de podcast, coloca lá uma observação pra gente fazer um corujão do Blade, outro do Predador e uma série sobre o Conan, que a gente tá precisando voltar a falar de Conan. Que eu tenho que educar esses meninos aqui, senão eles vão ir pro lado ruim da força aí, sabe? Então eles têm que ouvir mais sobre o Conan. Abraço, até mais. Falou.